Você já se perguntou quem realmente está por trás das decisões que moldam o mundo? Por que certos símbolos parecem estar em todo lugar, de prédios antigos a notas de dinheiro? As sociedades secretas carregam segredos tão antigos quanto a própria história da humanidade. Hoje, vamos mergulhar em um universo de mistérios e conspirações, dos Illuminati à maçonaria, das reuniões clandestinas aos símbolos ocultos. Você está prestes a descobrir fatos intrigantes e teorias que vão desafiar tudo o que você acha que sabe. Prepare-se para conectar os pontos de um quebra-cabeça que poucos ousam desvendar. Bem-vindo ao lado oculto da história. Desde os tempos antigos, a humanidade se viu atraída pelo que está além de sua compreensão. As sociedades secretas, envoltas em mistério e sigilo, têm um apelo que mistura a curiosidade insaciável com uma sensação de medo do desconhecido. O que as torna tão intrigantes é justamente sua capacidade de operar nas sombras, aparentemente influenciando eventos globais de maneira invisível e oculta à maioria. Esse fascínio não é novo. Ao longo da história, organizações misteriosas, como os Cavaleiros Templários, se tornaram símbolos de poder encoberto. Fundados durante as Cruzadas, os Templários foram inicialmente conhecidos por sua proteção aos peregrinos, mas rapidamente se tornaram uma ordem poderosa, com influência financeira e militar. No entanto, seu segredo mais duradouro foi a lenda que se formou em torno deles após sua queda. Quando foram desmantelados no início do século XIV, surgiram especulações sobre um tesouro escondido, conhecimento oculto e até mesmo um poder secreto capaz de mudar os rumos da história. Hoje, o apelo das sociedades secretas continua forte, alimentado pela cultura popular. Filmes, livros e séries de TV retratam essas organizações como entidades que controlam os destinos do mundo. Teorias conspiratórias proliferam, sugerindo que elas manipulam tudo, desde guerras até as decisões políticas mais críticas. No entanto, o que realmente atrai nossa atenção não é apenas o que essas sociedades secretas podem fazer, mas o que representam, uma busca pelo poder e pelo conhecimento além do alcance da maioria. Além disso, em um mundo cada vez mais complexo e imprevisível, a ideia de que há forças ocultas por trás das cortinas, guiando nossos destinos, oferece uma resposta reconfortante e, embora inquietante, para a turbulência que nos rodeia. O fascínio por essas organizações misteriosas, que transcende séculos de história, persiste com força renovada, alimentado por nossa imaginação e nossa busca por respostas para os grandes mistérios da vida. Poucas sociedades secretas geram tanto debate e especulação quanto os Illuminati. Fundados na Baviera, em 1776, por Ada Weishaupt, um professor de direito canônico, os Illuminati surgiram com o objetivo de desafiar as instituições religiosas e políticas dominantes, promovendo ideais iluministas de razão, liberdade e progresso. A ordem buscava criar uma sociedade mais racional e científica, distante das influências da Igreja e da monarquia. No entanto, em 1785, apenas 9 anos após sua fundação, a ordem foi oficialmente dissolvida pelo governo bávaro, cujos membros foram perseguidos e suas atividades reprimidas. Embora sua existência oficial tenha sido curta, a ideia dos Illuminati se perpetuou na imaginação popular. Ao longo dos séculos, o grupo se transformou em um símbolo de poder oculto, frequentemente associado à teoria da nova ordem mundial. Segundo os teóricos da conspiração, os Illuminati controlariam governos, economias e eventos globais, manipulando tudo, desde crises políticas até as tendências culturais. A ideia central é que um grupo de elites está por trás de uma rede global, guiando o destino do mundo em segredo, longe do alcance das massas. Um dos símbolos mais reconhecíveis associados aos Illuminati é o olho que tudo vê, geralmente representado dentro de uma pirâmide, que aparece no verso da nota de $1 dos Estados Unidos. Embora a conexão histórica entre os Illuminati e esse símbolo seja contestada, o ícone permanece poderoso, sendo frequentemente vinculado a teorias que sugerem o controle total da sociedade. Este símbolo se tornou,
com o tempo, uma âncora para a popularização da lenda dos Illuminati, alimentando mais especulações sobre sua influência em eventos mundiais. Os Illuminati também são recorrentes em obras de ficção, incluindo livros, filmes e séries de TV, onde são frequentemente retratados como mestres do controle global. A série O Código da Vinci, por exemplo, menciona o grupo como parte de uma conspiração que busca manipular a história e os destinos da humanidade. No entanto, muitos historiadores e estudiosos afirmam que grande parte dessas alegações carece de provas substanciais. A ideia de um grupo onipotente oferece uma explicação simplificada para eventos complexos, o que pode ser reconfortante para aqueles que buscam respostas fáceis para as questões do mundo moderno. Seja como uma lenda alimentada por teorias ou como uma realidade histórica, os Illuminati continuam a capturar a imaginação de milhões ao redor do mundo. Eles representam uma curiosidade insondável e uma sensação de medo sobre os poderes invisíveis que, segundo alguns, estariam por trás das maiores mudanças globais. A luta entre a crença e o ceticismo, entre a lenda e a realidade, garante que o enigma dos Illuminati nunca perca sua relevância. A maçonaria é uma das sociedades secretas mais antigas e amplamente reconhecidas no mundo. Suas origens podem ser rastreadas até as guildas de pedreiros da Idade Média, que usavam símbolos e senhas para proteger os segredos e as técnicas de sua profissão. Inicialmente, essas guildas tinham uma estrutura simples, centrada em torno do trabalho de construção, mas, com o tempo, a maçonaria se transformou em uma fraternidade mais filosófica, permitindo a adesão de homens de diversas profissões, e mantendo, porém, uma aura de mistério. Os rituais maçônicos são uma das maiores fontes de especulação em torno da ordem. Através de cerimônias elaboradas, a maçonaria busca transmitir lições morais e espirituais, utilizando uma rica simbologia. Por exemplo, o compasso e o esquadro, e as ferramentas tradicionais dos pedreiros, são símbolos de virtude, retidão e moralidade. Outro símbolo importante é a coluna partida, que faz alusão à dualidade da vida e da morte, enfatizando a fragilidade da existência humana e a inevitabilidade do fim. As reuniões maçônicas acontecem em templos que seguem uma estrutura simbólica, muitas vezes inspirada no Templo de Salomão, um local sagrado mencionado na Bíblia. Esses templos, com sua arquitetura única e atmosfera ritualística, são percebidos como espaços onde mistérios são revelados, mas onde também a iniciação e o aprendizado espiritual permanecem guardados, envoltos em segredo. Este segredo alimenta ainda mais o fascínio público, fazendo com que muitos especulem sobre o que realmente ocorre dentro dessas paredes. Figuras históricas influentes, como George Washington, Benjamin Franklin e até mesmo Mozart, eram maçons, o que só reforça a crença de que a maçonaria teria uma influência significativa nos rumos da história e em eventos políticos. No entanto, os maçons insistem que a sua missão é essencialmente filosófica e filantrópica. Seu objetivo seria promover o desenvolvimento pessoal, a busca pela sabedoria e o compromisso com a caridade, sem qualquer interesse em exercer controle político ou social. Apesar disso, a combinação de rituais secretos, símbolos poderosos e a presença de figuras influentes ao longo da história alimenta inúmeras teorias conspiratórias. Esses teóricos afirmam que a maçonaria, em segredo, orquestra eventos globais e manipula governos e corporações para moldar o mundo a seu favor. Muitos acreditam que a ordem pode ter uma agenda oculta, que vai além do que é compartilhado com os membros de base. Ao longo dos séculos, a maçonaria evoluiu de uma simples guilda de pedreiros para uma organização fraternal complexa, cujos rituais e simbolismos continuam a desafiar a compreensão pública. Mas, afinal, o que realmente acontece nas reuniões maçônicas? Seria a maçonaria, de fato, uma força poderosa por trás dos bastidores da história? Ou será que, como muitos alegam, a verdadeira missão da ordem é apenas o autodesenvolvimento e a promoção de valores elevados entre seus membros? O mistério, assim, persiste.
Fundada em 1832 na Universidade de Yale, a Skull Bones é uma das sociedades secretas mais exclusivas e controversas dos Estados Unidos. Desde sua origem, a sociedade foi projetada para ser uma fraternidade fechada, com um processo de admissão rigoroso. A cada ano, apenas 15 estudantes, conhecidos como Bonesmen, são escolhidos a dedo para fazer parte dessa seleta organização. Com uma longa lista de ex-membros de destaque, como ex-presidentes dos Estados Unidos, senadores e magnatas empresariais, a Skull Bones tem sido frequentemente associada ao poder oculto, alimentando a crença de que seus membros desempenham papéis-chave nos bastidores da política global. A sociedade é famosa pelo sigilo absoluto que mantém em relação às suas atividades e rituais. Entre as cerimônias mais comentadas, destaca-se o uso de um crânio humano, que se tornou o símbolo mais conhecido da Skull Bones. Esse crânio, muitas vezes exibido durante rituais secretos, representa tanto a morte quanto a perpetuação do poder, sendo um elemento central na formação dos laços de fraternidade entre os membros. Além disso, os rituais são descritos como estranhos e místicos, carregados de simbolismo, cujo propósito parece ser reforçar a exclusividade e a união entre os participantes. A atmosfera enigmática da sociedade só aumenta a percepção de que ela guarda segredos profundos, talvez de grande importância para o controle da sociedade. A associação de figuras políticas de grande relevância, como George W. Bush e John Kerry, com a Skull Bones, alimenta ainda mais as teorias sobre o papel da sociedade nas decisões políticas e econômicas globais. Ambos os ex-membros disputaram a presidência dos Estados Unidos em 2004, o que fez muitos se perguntarem até que ponto a Skull Bones exerce influência nas estruturas de poder. Para alguns, essa fraternidade não é apenas um clube universitário, mas uma rede secreta de elites que orquestra os rumos do mundo em um nível além da compreensão pública. Embora os membros da Skull Bones neguem veementemente qualquer envolvimento com conspirações ou controle político, o segredo que cerca suas práticas só aumenta as especulações. A falta de transparência, aliada à presença de figuras poderosas em suas fileiras, leva muitos a questionar o verdadeiro poder da sociedade. A Skull Bones pode ser apenas um símbolo de uma elite privilegiada e de suas práticas ocultas, ou talvez represente algo muito mais profundo e significativo do que se imagina. A Ordem Rosacruz é uma sociedade que transcende as barreiras do esoterismo e da filosofia, com raízes que, segundo algumas tradições, remontam ao século XVII. Ao contrário de muitas outras organizações secretas, a Rosacruz se distingue por combinar elementos místicos, filosóficos e científicos, com um foco principal no autoconhecimento e na iluminação espiritual. Seu objetivo, embora envolto em mistério, é claro, alcançar a verdadeira compreensão dos segredos do universo, ligando o mundo material ao espiritual. O apogeu da Ordem Rosacruz ocorreu com a publicação de 3 manifestos anônimos na Europa, no início do século XVII. Esses textos descritos como Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e o The Chemical Wedge of Christian Rosenkreuz, falam de uma fraternidade secreta dedicada à busca do conhecimento profundo e à transformação espiritual da humanidade. Com sua abordagem única, os Rosacruzes conquistaram uma vasta base de seguidores, incluindo alquimistas, filósofos e pensadores iluministas, que se interessaram por seus ensinamentos sobre a natureza do cosmos e da existência humana. Os ensinamentos Rosacruzes são ricos em simbolismo. A rosa e a cruz, os principais símbolos da ordem, representam a união entre o espírito e a matéria, e a busca pela harmonização dessas duas forças opostas. Entre as práticas mais comuns estão a meditação, o estudo de textos antigos e a interpretação simbólica da natureza, todos direcionados a abrir os caminhos para o autoconhecimento e para a iluminação espiritual. Os membros acreditam que, por meio dessas práticas esotéricas, podem alcançar uma compreensão mais profunda das verdades universais. Além do campo espiritual, há especulações de que os Rosacruzes tiveram uma influência significativa em áreas como a ciência e o pensamento iluminista.
Alguns acreditam que membros da fraternidade desempenharam papéis cruciais em descobertas científicas, como as de Isaac Newton, cuja ligação com a alquimia é bem documentada. Para muitos, a Rosa Cruz não é apenas uma sociedade filosófica, mas uma ordem que, silenciosamente, moldou o pensamento científico e cultural do mundo moderno. Ainda assim, a aura de segredo em torno de suas práticas alimenta teorias conspiratórias. Alguns acreditam que os Rosa Cruzes continuam a operar nas sombras, influenciando eventos históricos e controlando o avanço do conhecimento em benefício próprio. Apesar dessas alegações, a verdade permanece envolta em mistério, mantendo viva a curiosidade sobre os reais propósitos da Ordem Rosa Cruz. As sociedades secretas sempre capturaram a imaginação humana, alimentadas por sua aura de mistério e pela promessa de segredos que poderiam mudar nossa visão do mundo. Desde os Illuminati e a maçonaria, com suas raízes históricas e simbologias, até organizações modernas como os Bilderbergers, as histórias desses grupos misturam fatos, mitos e teorias conspiratórias que nos fazem questionar o que sabemos sobre poder, influência e controle. Independentemente de acreditarmos ou não em conspirações globais, a popularidade dessas narrativas reflete algo mais profundo, a necessidade humana de buscar respostas para os mistérios do nosso tempo. A ideia de que forças ocultas atuam nos bastidores oferece uma explicação tentadora para eventos complexos, enquanto também desperta medo e fascínio pelo desconhecido. Embora algumas dessas histórias sejam baseadas em fatos históricos, outras são puramente fruto da imaginação e da paranoia. No entanto, a fronteira entre realidade e mito continua a ser nebulosa, permitindo que essas lendas persistam na cultura popular e em debates contemporâneos. Ao explorar os segredos das sociedades secretas, somos convidados a refletir sobre questões maiores: quem realmente exerce o poder? Como o passado influencia o presente? E, acima de tudo, até que ponto estamos preparados para encarar a verdade, seja ela qual for? As respostas talvez nunca sejam definitivas, mas o mistério é o que mantém essas histórias vivas e nossa curiosidade acesa. Afinal, o que seria do mundo sem seus segredos?